Ó, um próximo tema que a gente quer abordar é esse aqui. É necessário, o slide está correndo sozinho, quando é necessário o reparo de software? Quando é necessário que a gente troque o arquivo? Bom, existem algumas coisas, né, que a gente precisa realmente levar em conta na hora de fazer. Ó. Por exemplo, aqui a gente citou algumas. Quando o arquivo está corrompido, tornando a central inoperante, esse é um dos casos que a troca do arquivo fará sentido. Quando há problemas relacionados à troca ou à permanência do combustível usado, veículos flex, pegaram já defeitos onde o veículo flex troca, todo momento ali o AF pode ser um problema de arquivo, e isso, lógico, se você já verificou a injeção. Outra coisa, ó, quando atuadores como corpo de borboleta ou sensores não estão sendo devidamente controlados ou reconhecidos pela central. Então aqui é uma outra ocasião onde a troca do arquivo se faz necessária, né? E às vezes vai ser necessário fazer o reparo do arquivo. O que é o reparo do arquivo? É talvez acertar um mapa, resolver um DTC, um código de falhas. Então aí já é uma outra seara, um outro tipo de trabalho que dá para ser feito com o arquivo também. Você pode remapear ou retrabalhar esse arquivo, manipulando ele mesmo para conseguir resolver alguns defeitos. Como eu falei mais cedo, né, na live, teve um defeito que a gente só conseguiu resolver dando uma remapeada no carro, né? Inclusive na parte de potência, melhorou e tudo mais. E o outro na parte relacionada ali à partida, né? A partida pesada, muito avanço, motor grilando, né, no momento da partida. Então, resolvemos dando uma remapeada, reduzindo um pouquinho o avanço lá no mapa. Então, aqui são situações que é interessante você avaliar a troca do arquivo, tá? E existem vários modos de gravação de arquivos. Vamos citar alguns aqui, ó. Primeiro, temos o modo OBD, onde eu vou com o equipamento na tomada OBD e eu consigo fazer a troca do arquivo, certo? Outra coisa, modo boot. Então, vai ter centrais que eu vou ter que usar um aparelho para soldar alguns fios dentro dela. E aí conseguir colocar a central em modo de boot. E aí, lógico, fazer a troca. Existe agora uma nova categoria de troca de arquivo que é o modo Bank, que é muito legal. O modo Bank é o quê? Você não precisa mais abrir algumas centrais, porque alguns aparelhos fazem a leitura e a gravação diretamente pela porta, pelo conector, né? Pelo bocal. E aí você não tem a necessidade de abrir. Mas assim, se você está com o módulo para reparar, claramente você vai precisar abrir essa central, né? E aí também vou falar amanhã de algumas técnicas para abrir central que vai ajudar no dia a dia, tá? E por último, a troca do arquivo diretamente na memória, que é o modo mais antigo, onde eu utilizo um programador de EPROMs, como esse aqui, né? E aí eu tenho que utilizar alguns adaptadores, né, também para conseguir fazer essa troca do arquivo. Então aqui nesse caso, o trabalho é remover o arquivo, remover a EPROM e, lógico, fazer aí a substituição do arquivo. Então, atualmente, né, nós podemos trabalhar com 4 maneiras, 4 modos de troca de arquivo. Centrais mais modernas vão utilizar pelo menos esses 3 modos aqui, por boot, por OBD e por bank. Centrais antigas, aí não tem jeito. Removo a memória, coloco no programador e aí eu consigo trocar, substituir a memória, ou substituir o arquivo por outro, certo? Então, pessoal, no diagnóstico a gente tem que levar em conta isso, que eu tenho que ter um método de trabalho, uma rotina de trabalho bem elaborada e tenho que também ter essa noção de que em algum momento eu vou precisar fazer o reparo do software. Tendo isso em mente, você vai conseguir investir nas ferramentas adequadas para esse tema, né? Ou para conseguir fazer isso, tá?